Prontinho. Então, acho que podemos começar, certo? Certo. Pessoal, boa tarde. Vamos começar com a primeira aula ao vivo. Já teve algumas aulas gravadas do nosso minicurso, Introdução à Simulação de Reservatórios Petrolíferos. Eu vou agradecer ao professor José Roberto pela sua participação aqui no encontro, né? Ele é mestre e doutor em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente se desempenha como consultor sênior na gerência da engenharia de reservatórios do Centro de Pesquisa da Petrobras. Professor, a palavra fica com você. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Se você quiser colocar a tela de novo em tela cheia, a apresentação em tela cheia. Vou fazer isso. Tá vendo em tela cheia agora, Alonso? Ótimo, ótimo. Ok, tá bom. Então, Alonso, obrigado aí pela introdução, pela apresentação, né? E eu queria agradecer também a organização aí da Escola de Verão, em particular do evento, o encontro de matemática computacional, né? E, em particular, você mesmo, Alonso, que me ajudou aí com toda essa logística aí da aula, a gravação dos vídeos e a aula online, né? Então, pessoal, bom, então começando aqui, eu vou, eu gravei alguns vídeos, né, que correspondem à primeira parte desse curso, né? E, em princípio, esses vídeos deveriam são pré-requisitos para essas últimas duas aulas. Se você não assistiu todos os vídeos, não tem problema. Eu acho que uma boa parte do material, se você tiver uma boa base assim de métodos numéricos e coisas desse tipo, é possível prosseguir com o curso, tá? Então, eu tenho aqui dois slides que são uma espécie de resumo bastante rápido aqui do que foi visto nesses outros vídeos, né? Que vão direcionar o que a gente vai fazer hoje e amanhã, tá? Então, em primeiro lugar, o, o, tem um vídeo que analisa as equações de escoamento bifásico em meios porosos, né? Bifásico, água e óleo, tá? E, bom, a conclusão dessa análise que é feita lá, né, que esse escoamento tem um comportamento qualitativo apresentado dessa forma que está descrita aí, né? Você tem duas equações, que são uma equação de conservação de massa para um dos componentes, o óleo, e uma equação de conservação de massa para o outro, que é a água, né? Então, são duas equações de conservação de massa, né, para os dois componentes ou fases que estão presentes no escoamento, tá? E tem duas variáveis para esse sistema de equações, né? Uma é a pressão e outra é a saturação, onde a saturação é a porcentagem ou a razão entre o volume ocupado por um dos fluidos em relação ao volume total, né? Então tem assim, a saturação de óleo e a saturação de água, né? Como essas duas saturações somam um, né? A saturação de água com a saturação de óleo somam um, porque a gente assume que o espaço poroso é totalmente ocupado por esses dois fluidos, né? Então, uma dessas saturações é trivialmente eliminada, né? Então, a gente fala dessas duas variáveis aí, pressão e saturação, tá? Onde a saturação tipicamente é a saturação da água. A pressão é governada
tem um comportamento, é governada por uma equação do tipo parabólico, quase elíptico, e se for um problema incompressivo, elíptica mesmo, né? E a saturação é governada por uma equação de advecção de fusão, de transporte, com um termo difusivo de pequeno. Professor, o senhor ficou mudo. Gente, vamos dar um segundinho que eu acho que o professor José caiu. Mas já está voltando. Só um minuto. Alô? Oi, José, tudo bem? Acho que voltou. Teve uma pequena queda. Ficou mudo a minha voz, por acaso? Teve uma queda da conexão. Ficou mudo. Eu tô achando que pô, o microfone, às vezes... Deixa eu ver aqui. Mas a gente Permitido pode até... tentar novamente. A gente pode tentar novamente compartilhar a tela e ver se há algum problema da conexão ou algum Não, é que problema esse da... aqui, ó, permitido temporariamente. Eu acho que eu não tenho como... Oi? Acho que caiu novamente. O José está aí?
Pessoal, eu só vou pedir para vocês esperarem um pouco. Acho que o professor José teve problema com a conexão, mas já estamos tentando consertar isso. Tá bom? Obrigado. Alô? Alonso? Tá me ouvindo? Alô? Alô? Oi, José? Tá me Oi? ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo Agora, agora? sim, certinho. Tá, eu não sei Acho se eu que tô teve um no. problema com a conexão, certo? Não, o que eu acho que estava acontecendo é que, por algum motivo, que talvez seja porque eu estava fechado na VPN da rede da Petrobras, o navegador estava me dando só um período de permitindo compartilhar o microfone e os recursos, Entendi. só por um período, e aí ele cancelava. Vamos tentar novamente. Eu saí da rede da Petrobras, vou Vamos? tentar Vamos novamente tentar. dessa forma. Desculpem aí o problema. Tudo bem. Lamento. São coisas que acontecem. Não tem problema nenhum. Tá, vou voltar aqui a compartilhar. E vou voltar ali com os slides. Vocês veem o slide agora? Estamos vendo. Sim, perfeito. Tá, e também me escutam e
bem a minha imagem, né? Sem problema. Vamos cruzar os dedos para isso não falhar novamente, tá? Vamos em Eu frente. agora fiquei um pouco na dúvida até onde que vocês conseguiram me escutar, tá? Um slide anterior, eu acho. Esse slide todo aqui, eu falei sobre saturação, que uma equação é governada... Até aí certinho. Até aí certinho, tá? Então, eu vou passar Sim. daqui, a partir daqui, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui antes de retomar, que se eu... Pô, permitido temporariamente. Bom, vamos em frente aqui. Deixa eu botar aqui novamente. Então, como eu estava falando antes da interrupção, né? Tem duas equações com duas variáveis, pressão e saturação. A pressão é parabólica, com asa elíptica, e a saturação é mais tipo hiperbólica, né? Um problema mais de transporte, um pequeno termo difusivo, que em algumas vezes é até desprezível, tá? E agora, então, o que a gente vai cuidar agora é de dois assuntos aqui, tá? Um que é considerar problemas para métodos numéricos tipo volumes finitos, enfim, né, para a equação da advecção, né, problemas hiperbólicos. Depois, isso é a aula de hoje. Na aula de amanhã, como que a gente combina todas essas coisas que foram discutidas, tanto no estudo dos problemas elípticos e parabólicos, como esses que a gente vai ver hoje para os hiperbólicos, como a gente combina tudo isso em procedimentos para resolver o problema de fato que nos interessa, que é o problema de escoamento bifásico, tá? Multidimensional, né? Então, o que vai ser coberto nessas duas aulas? Hoje, né, a discretização para esses problema de advecção, né? Tratamento explícito e implícito, estabilidade, condição de CFL, vou falar sobre essas coisas. Quem já tem familiaridade com métodos numéricos, com certeza já conhece essas coisas, vai recordar. Para quem não, eu acho que essa é uma primeira exposição num nível suficientemente introdutório para compreender, tá? Eu vou falar também sobre discretização a montante e dispersão numérica. E amanhã digamos assim, o clímax desse curso, que é como que a gente combina tudo isso que foi discutido para obter os procedimentos para escoamento bifásico. Eu vou falar sobre os métodos principais que são usados na indústria aí, que são método ímplice totalmente implícito. Tá? Então, dando sequência aí, bom, a gente vai começar com o problema mais simples possível, que é um problema de uma equação, uma única equação de advecção aqui. Aqui tem um termo de derivada temporal e aqui tem um termo de derivada espacial, e aqui tem uma constante que é uma velocidade aqui de escoamento. Você pode pensar nisso, né? E esse é um problema de Cauchy. Você está interessado na solução para um dado inicial, né? Esse problema, a solução dele é simplesmente mover o dado inicial na velocidade, com a velocidade v, né, de escoamento. Então, aqui eu estou assumindo que é a velocidade positiva, alinhada na mesma direção que o eixo x. Então, essas características estariam inclinadas dessa forma que estão desenhadas aí. Então, se eu estou num ponto qualquer, essa característica é descrita por essa equação aqui, né? Então, para eu achar qual é a solução nesse ponto, eu encontro a interseção da característica com o eixo x, tá? Bom, numericamente, como é que eu posso resolver esse problema? Empregando esse método de volumes finitos, né, que é um método bastante empregado, não só na área específica de simulação de reservatório, mas
diversas áreas de modelagem e matemática, né, de problemas que envolvem equações diferenciais parciais e CFD e outras, né? Então, você imagina o nosso eixo X ali dividido em células, com essa nomenclatura que eu estou usando aqui, tá? A célula tem extremos no ponto XJ menos meio e XJ mais meio. Eu estou usando subíndice fracionário para indicar os limites da célula de simulação, e estou usando índice inteiro para denotar os pontos realmente onde eu vou aproximar a variável de interesse, que nesse caso aí é a saturação, né? Então, esse método aqui é baseado simplesmente em integrar essa equação nesse domínio aqui, em cada célula, né? Que é o chamado volume de controle, né? Nesse volume aqui. Para essa parte aqui, essa integral é aproximada pela regra do ponto médio, né? Então, eu aproximo essa integral pelo tamanho do intervalo vezes a derivada no ponto central, e a derivada no tempo no ponto central eu aproximo por essa diferença finita que está descrita aqui embaixo, tá? E com relação a esse outro termo aqui, aqui eu tenho uma derivada em relação a x, aqui eu estou integrando, então essa parte aqui eu tenho uma identidade exata, né? Simplesmente é o valor dessa expressão aqui, de uma primitiva, né? No caso que é S, né? Avaliada em J mais meio menos avaliada em cada um dos extremos, né? Que são XJ mais meio e XJ menos meio, né? Então, juntando todas essas... tudo isso aqui, dividindo pelo HJ mais meio, essa aqui é a discretização obtida dessa integração aí. Uma coisa que falta fazer aqui é ver como é que a gente vai aproximar os valores de saturação nos extremos dos intervalos das células, tá? Isso eu vou tratar aí nos próximos slides, tá? Então, voltando aqui, por enquanto essa discretização ainda não está completa, porque eu tenho que aproximar isso aqui pelos valores, por valores nos pontos aonde eu tô aproximando a solução, tá? Bom, para fazer isso, para facilitar essa discussão, eu vou considerar uma malha toda uniforme, tanto no espaço, um tamanho único em todas as células aqui, como no tempo, um intervalo de tempo fixo, tá? Delta T, tá? E o intervalo a largura da malha espacial vou chamar de H, tá? Então, a questão é assim, eu estou aqui com... eu estou querendo aproximar o valor de S nesse ponto aqui, utilizando... Acho que fica melhor se eu usar o ponteiro, né? Eu estou querendo aproximar o valor de S nesse ponto aqui, utilizando esses dois aqui, que são os pontos onde eu tenho aproximação, né? Onde eu vou fazer a aproximação, né? Então, uma possibilidade que você poderia considerar natural é usar uma diferença centrada, né? Aproximar o valor da saturação aqui pela média entre as duas saturações, né? Isso resultaria, se você substituir lá se você substituir aqui, né? Como aparece SJ somando e subtraindo, o SJ some e fica essa diferença aqui, tá? Essa é a aproximação da derivada espacial que eu obtenho se eu usar uma aproximação pela média aritmética aqui na face da célula, tá? Como esse
problema tem uma direção de escoamento, você pode pensar assim, não, eu vou querer aproveitar a informação da onde ela está vindo, né? Então, eu vou simplesmente aproximar o valor da saturação aqui nessa célula pela saturação a montante, né? O upstream da face, né? E se eu fizer isso, a saturação upstream a montante da face J mais meio é J, né? SJ, e da face J menos meio é SJ menos 1, né? Então, eu tenho essa diferença aqui como aproximação para derivada espacial, tá? Uma diferença para trás, né? Então, essa é a segunda possibilidade. E uma terceira possibilidade, que talvez você pudesse considerar também, né? É aproximar a jusante, né? Downstream, né? Eu vou aproximar o valor aqui pelo valor nessa célula, né? Provavelmente isso não vai fazer muito sentido, a gente vai ver também que não vai fazer, mas enfim, é uma possibilidade, né? Eu aproximar aqui, então nesse caso, a aproximação de S aqui na extremidade da célula fica sendo SJ mais 1, e na outra extremidade, que está aqui, não está desenhada, né? Fica sendo SJ, né? E eu tenho uma aproximação da derivada espacial por uma diferença para frente, tá? Então, são 3 possibilidades, a gente vai cuidar agora de analisá-las, né? Em particular, essa parece uma aproximação mais acurada, né? Mais precisa para derivadas, quer dizer, você está querendo usar uma derivada, aproximar uma derivada central, essa é uma derivada espacial, usar uma diferença central parece ser uma escolha mais acurada, né? No entanto, eu vou mostrar que esse não é o caso, e para fazer isso vou usar esse é um problema que não tem condição de contorno, e eu acho que é uma maneira simples de olhar para fazer uma análise rápida assim, desse esquema de diferença, por que esse esquema não é uma boa escolha, usar a análise harmônica, tá? Eu vou escrever a minha aproximação lá no ponto J como a soma de componentes trigonométricas, né? Tem um termo aqui de amplitude, né? E aqui são componentes trigonométricas que eu estou representando dessa forma aqui, tá? E aí, se eu substituir essa expressão aqui naquele esquema todo lá, né? Nesse esquema aqui, né? Que seria esse aqui, né? Se eu substituir isso aqui lá, né? Essa aqui é a parte com n mais 1, e aqui as partes todas com n, né? E aqui aqui vem da derivada da aproximação da derivada espacial, né? J mais 1, J menos meio, e J menos 1, né? E aí, se eu cancelar esse termo comum aqui, aparece uma expressão. Se eu cancelar o termo comum e dividir por esse gama k sobre n, aparece uma expressão aqui que dá um fator de amplificação aqui desse termo aqui, né? Então, se eu calculo, isso aqui é 1 menos isso aqui é um número complexo, né? 1 menos alguma coisa aqui. Se eu calculo a norma disso, isso dá 1 mais alguma coisa positiva, né? Então, isso é sempre maior ou igual que 1. Então, o que acontece é que, na verdade, esse esquema amplifica o valor de saturação, né? E isso faz com que ele seja instável, né? Gera soluções que podem oscilar e crescer com o tempo. E eu vou mostrar isso aqui num exemplo
numérico aqui, né? Vou colocar aqui o dado inicial é uma função degrau, assim, e isso aqui eu faço um passo de tempo, eu já observo uma oscilação aqui, à medida que eu vou aumentando os passos de tempo, as oscilações, o número de oscilações aumenta, e a amplitude delas também aumenta, ao ponto que com 11 passos de tempo, essa solução é completamente inútil, né? É um bando de ruído aqui sem nenhuma utilidade do ponto de vista de aproximação da solução que eu desejava. Tá? Então, essa é uma pequena análise e um exemplo numérico aí de problemas que aparecem quando você usa discretização espacial central para aproximar a derivada espacial, né? Bom, agora eu vou então passar para os esquemas para frente e para trás, né? As duas discretizações, a jusante e a montante, né? Então, primeiro com esse esquema aqui, que é o esquema ajusante, né? Esquema para frente, né? Então, se eu isolar o valor esse esquema, nota que eu estou tomando aqui tudo em N, né? Então, se eu partindo do dado inicial, a única incógnita é o valor de S no primeiro passo de tempo, e se eu tiver os valores conhecidos em qualquer passo de tempo, a única incógnita é esse valor aqui, né? Então, eu posso explicitar o valor de S no ponto J, no passo de tempo seguinte, como essa expressão aqui em função dos valores no passo de tempo anterior, né? E essa aqui é um número que a gente vai... que é uma constante que aparece aqui, que depende da velocidade de escoamento e das dimensões da malha. Tá? Então, nota o seguinte, se eu tiver num ponto qualquer da malha, né, a gente sabe que a solução desse problema vai ser dada pelo valor da solução inicial nesse ponto aqui, né? Então, a solução no ponto P depende do valor inicial aqui em Q, né? No entanto, se eu utilizar esse esquema, e eu prosseguir vendo quais foram os pontos da malha que influenciam na solução aqui, esse ponto aqui depende desses dois, né? Aí esse aqui depende desses dois, esse depende desses dois, e assim sucessivamente, né? Então eu formo um triângulo aqui direcionado em direção à direita, né? E de forma que esse ponto aqui, que é o ponto do qual a solução aqui depende, não tem nenhuma participação na aproximação numérica que esse método propõe, né? Então, é evidente, se eu modifico a solução inicial aqui, a solução numérica não vai se modificar, então, obviamente, esse método não tem nenhuma chance de convergir para a solução, né? Então, assim, para convergir, uma condição necessária, né, é que o que a gente chama de domínio de dependência, esteja contido dentro, que o Q, que é o ponto que define a solução aqui do problema, esteja contido no domínio de dependência numérica da solução. Tá? Bom, então, com esse argumento aqui, principalmente com essa figurinha aqui, eu espero ter convencido vocês que esse método ajusante é um método sem futuro, né? E nos restou, então, só o método, que é esse método para trás, que é o método que usa a aproximação a montante, né?
Então, nesse caso, mesma observação anterior, o valor em n mais 1 eu posso obter explicitamente a partir do valor de valores em J, né? E aparece lá essa mesma constante, mas os termos multiplicando aqui são diferentes. Tá? Então, se eu for olhar para aquela... fazer aquele mesmo tipo de argumento que eu fiz anteriormente, né? Eu estou lá no ponto P, eu tenho aqui o ponto Q, que é o dado inicial do qual a minha solução depende, né? Se eu for andando agora para trás, né, eu pego esses 2, aí pego esses 3, pego esses 4, então já tenho alguma esperança de que dê certo, né? Mas eu ainda preciso impor uma condição, né? Esse triângulo aqui que vai se formar tem que ser tal que ele inclua o ponto Q, né? Então, essa condição aqui eu vou expressar aqui dessa forma aqui, né? Bom, se eu estou se esse ponto P é o xi tn, né? O Q é só seguir pela característica, né? Como eu mencionei lá aí logo no início. E esse aqui, esse ponto aqui que é o R, né? Eu ando para trás em relação ao P, em relação ao xi, né? Eu ando H, né, em cada passo de tempo. E tenho N passos de tempo, então é xi menos NH, né? Aí, se eu impor a condição de que esse Q tem que estar à direita, ou seja, que a coordenada x dele tem que ser maior do que a coordenada x do R, eu obtenho essa condição aqui, que é a chamada condição de CFL. Essa é uma condição necessária, né, para que você tenha pelo menos estabilidade para esse método funcionar aí no sentido de aproximar a solução do problema, tá? E essa condição de CFL também garante um princípio de máximo, né? E nesse curso aqui eu não falei muito sobre o princípio de máximo. Quando eu dei esse curso em 2015, o curso foi um pouco maior, eu falei um bocado sobre o princípio de máximo e por que no problema elíptico e parabólico isso é importante, inclusive para demonstrar que existe solução e tal, mas nesse curso aqui eu não fiz isso. Mas, de qualquer maneira, aqui é bastante simples, né? Eu mantive aqui... essa aproximação aqui é uma média de soma 1 aqui, né? Então, esse valor aqui certamente vai ser menor que o máximo entre esses dois, tá? E portanto, é menor que o máximo no tempo anterior, né? Então, ele mantém essa relação aí eu tenho certeza que a solução não se amplifica, tá? Em valor, o valor da solução não se amplifica. Essa condição de CFL tem uma interpretação física interessante, assim, que na literatura bastante chama atenção aí, né? Que o volume de fluido que entra numa célula em um passo de tempo não pode exceder o volume da célula, tá? Isso você pode algumas vezes encontrar isso sendo referido como a condição de throughput ou throughput condition, né? Então, na verdade, assim, para você ver isso, se você pegar aqui essa desigualdade aqui, que é a condição de CFL, né, multiplicar pela área da seção transversal, né, eu vou ter aqui velocidade vezes a área me dá a vazão que está passando. E se você imaginar que esse meio 1D é como se fosse um tubo
meio poroso que está num tubo, assim, né? Isso seria a vazão, quantos metros cúbicos por segundo de líquido que está passando ali, né? O V vezes A é a vazão, né? E a área da seção vezes o comprimento da célula é o volume total da célula, né? Então, isso aqui está dizendo que a vazão vezes o ΔT, que é o volume que entrou na célula, tem que ser menor que o volume total da célula. Ou seja, num passo de tempo, eu não posso colocar dentro daquela célula mais do que o volume dela, tá? E aí, aquele mesmo problema com o dado inicial integral, agora eu faço uma aproximação numérica daquela forma ali, eu vejo esse comportamento aqui, né? Não tenho mais oscilações, que é uma coisa que os engenheiros de reservatório prezam muito, eles não gostam de ver nenhuma oscilação. Mas, por outro lado, eu tenho um perfil meio arredondado. O perfil exato da solução, né, que é esse aqui, forma uma frente abrupta, né, aqui até porque basicamente propaga o mesmo dado inicial, enquanto que a solução numérica suaviza essa frente, né? Então, eu vou tentar explicar, eu acho que tem uns slides sobre isso aqui, né, justificando por que isso acontece nos próximos momentos aí. Mas antes disso, Alonso, só para checar aí, tem alguma pergunta, alguma coisa aí no... Alguém levantou alguma coisa por enquanto? Por enquanto, tudo tranquilo. Teve uma pergunta no YouTube sobre CLF, mas mas você respondeu nos slides que passou. Mas eu vou aproveitar para salientar para o pessoal que está aqui no Zoom, quiser perguntar alguma coisa sobre o que você está falando ou sobre as aulas anteriores, colocar no QIA ou aqui no chat do Zoom também, né? Eu vou tentar periodicamente, né, interromper. Eu não consigo ver, eu só vejo aqui os slides, tá? Mas eu vou tentar periodicamente interromper, pedir ajuda do Alonso para me orientar se tem alguma dúvida específica, alguma dúvida que eu interrompa, que seja pertinente para eu responder, tá? Então, pessoal, a gente já acabou de ver aí, né, que aparece esse arredondamento aqui da frente, né, e eu vou tentar explicar rapidamente por que isso acontece, né, e vou fazer uma análise Vou usar aqui expansão e série de Taylor para analisar essa aproximação aqui, o que ela representa, tá? E aqui tem um truquezinho aqui, é substituir essa aproximação aqui, que é de primeira ordem, né? Eu vou escrever ela aqui como uma aproximação de segunda ordem, e menos alguma coisa que... Nota que por exemplo, aqui eu adicionei um SJ, eu tirei um SJ aqui, né? Eu adicionei um SJ mais um, tirei um SJ mais um daqui, né? Eu tinha um SJ aqui que sumiu, mas ele aparece aqui, né? Então, se vocês refizerem todas essas contas, vocês vão ver que essa aproximação a montante que a gente está usando corresponde exatamente... ela pode ser escrita dessa forma, né? Como uma aproximação central, mais alguma outra coisa aqui, que, na verdade, isso aqui é uma aproximação para a derivada segunda, tá? Então, guardem isso aqui, né? Então, isso aqui, esse termo aqui
é uma aproximação para uma expressão que envolve tanto a derivada primeira, uma aproximação de segunda ordem para uma expressão que envolve tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda. Tá? Aí eu vou fazer aqui no erro de truncamento, vou expandir por série de Taylor também 2 termos, né? E aqui aparece a derivada segunda em relação ao tempo. Tá? Aparece dessa forma aqui, então... essa aproximação que a gente está usando para a derivada temporal, eu poderia interpretá-la como uma aproximação de segunda ordem no tempo para esse cara aqui. Tá? Bom, aí eu tenho essas 2 expressões aqui e eu vou querer combinar elas. E aí eu vou usar a equação para expressar a derivada segunda em relação a x em termos da derivada segunda em relação a t. Tá? Então, se eu tenho essa equação, a equação que eu estou resolvendo é essa, né? Se eu pegar essa equação aqui e derivar em relação a t, eu obtenho isso aqui. Se eu derivar em relação a x, eu obtenho isso aqui, né? E aí, se eu multiplico aqui por ni, ou v, né? Se eu multiplico aqui por v e subtraio uma da outra, eu tenho essa relação entre as derivadas segundas. Né? E com essa o que eu vou fazer é justamente... Aqui nessa expressão da derivada temporal, aqui que apareceu essa derivada segunda em relação ao tempo, eu vou substituir por isso aqui, tá? Ok? E agora eu vou levar tudo isso lá todos esses termos que eu colecionei lá, né? Então, essa aproximação, que é a aproximação... Estou usando uma derivada, uma aproximação por diferenças aqui no tempo, aquela aproximação a montante aqui, fazendo todas essas aproximações. Isso aqui aparece a equação que eu estou querendo resolver aqui, e aparece um outro termo aqui com a derivada segunda em relação a x. Claro que com termos que envolvem h, envolvem ΔT e tal. E o restante são aproximações de segunda ordem para ΔT e h. Né? Então, na verdade, esse esquema explícito, esse esquema daqui, ele funciona como uma boa aproximação para uma equação que tem um termo difusivo, né? Que é chamado do termo de difusão numérica. Né? E isso, de certa forma, explica, né? Ou justifica por que existe essa suavização naquela frente de avanço que você vê na solução exata. Tá? E esse termo, o termo de difusão numérica que aparece aqui é um termo que depende da malha e depende da condição da velocidade, né? Depende da condição de CFL. Né? Então, quanto maior for a velocidade, maior é a difusão numérica, né? Que é o que está escrito aqui nesse primeiro item aqui. Se você refinar a malha espacial e mantiver o ΔT constante, a difusão numérica diminui, mas você não pode fazer isso indefinidamente porque você está limitado por essa condição aqui. Né? Você não pode você não pode crescer além de 1. Né? E se você manter h constante e aumentar o passo de tempo, o termo difusivo diminui, porque tem esse fator 1 menos c aqui. Tá?
E o C, que é o número de CFL, está aqui em algum lugar aqui, é V delta T sobre H, né? Então, se você aumentar o ΔT, mantendo o H constante, C se aproxima de 1, isso aqui se aproxima de 0, a dispersão numérica diminui, né? Então, assim, idealmente, se você está usando um esquema explícito dessa forma, você deveria tentar fazer o passo-tempo maior possível, desde que mantendo a condição de estabilidade, tá? Bom, tem mais algumas observações sobre essa questão, em particular, se eu conseguisse fazer C igual a 1, eu teria um esquema de segunda ordem, tanto no tempo quanto no espaço, tá? E seria exatamente o caso em que eu conhecido a malha com as minhas características, né? E, na verdade, para esse problema específico, assim, eu obteria a solução exata, né? Em problemas reais, isso não tem como ser obtido, porque a malha não é uniforme, a velocidade varia no espaço, etc., várias coisas. Então isso não consegue. Mas, de qualquer maneira, essa ideia de que dentro da condição de estabilidade, do ponto de vista de diminuição da dispersão numérica, é melhor você tomar um passo-tempo maior, continua válida, tá? Ok, então tá aí, falamos dos métodos explícitos, vimos que o método com a discretização a montante, ele resulta em uma solução monótona, bem comportada, desde que eu satisfaça a condição de CFL, e vimos também que, nesse caso, introduz uma dispersão numérica, né, que suaviza a solução, né? Em muitas situações, se a malha, por exemplo, se você quiser tomar uma malha realmente fina, ou se você tiver altas velocidades de escoamento, essa condição de CFL pode ser extremamente restritiva na prática, né? Então, uma coisa que você pode fazer é considerar métodos implícitos, tá? Então, é o que eu estou falando aqui, né? Nos métodos implícitos, a diferença, nota que eu estou usando o mesmo esquema montante que eu vinha fazendo até agora, tá? A diferença aqui é que eu estou avaliando, ao invés de avaliar em N, eu estou avaliando em N mais 1, tá? E daí, se eu aproximar se eu manipular todos esses termos aqui, eu devia ser S, não U, desculpem aí, tá? Aqui daqui para cá eu provavelmente usei alguma versão antiga desse curso que usava o nome da variável como U, né? Mas na verdade é essa aqui, tá? Eu tenho essa expressão e aqui é N mais 1 também, tá? Estou vendo outro erro aqui. Aqui é N mais 1. Então, dessa vez não aparece explicitamente o valor em Jn mais 1 como função de n, porque eu estou dependendo em n mais 1 tanto de j como de j menos 1. Né? Em princípio, você tem que resolver um sistema linear. Né? Embora, nesse caso particular, seja um sistema triangular, etc., né? Você pode até alegar, isso é fácil, mas, enfim, não é não é uma coisa explícita, né? Então, esse método, a gente vai ver que ele tem aqui um argumento para mostrar que esse método sempre produz soluções estáveis, independente do valor de ΔT, de H, de V. Né? E isso pode ser mostrado dessa forma que está aqui. Tá? Considera que chama de J maiúsculo o índice do valor de máxima saturação na malha, né? No instante N mais 1. Né?
se eu escrever isso de outra forma, né? Isso aqui aquela equação pode ser escrita dessa forma aqui, né? E nota o seguinte, como esse cara aqui é o máximo, eu sei que esse valor aqui, que é a diferença entre ele e um outro, é pelo menos zero, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, né? É sempre maior ou igual que zero, tá? Então, eu estou pegando para eu sei que SJN mais 1 mais alguma coisa positiva da SJN, né? Então significa que isso aqui é menor do que esse valor em J maiúsculo aqui é certamente menor que o valor em J maiúsculo no tempo anterior e, portanto, menor que o máximo em todos em todo o tempo anterior, em todos os valores do tempo anterior. Então, portanto, vale esse princípio de máximo e tem estabilidade incondicional. Tá? Eu posso fazer uma análise inteiramente semelhante à que eu fiz, eu não vou repetir aqui todos os passos, até porque a gente já está começando eu estou achando que eu estou um pouquinho atrasado no tempo. Mas basicamente é a mesma ideia do outro, né? Expressar os termos de derivada, deixa eu ver se aqui dá para expressar como derivada de segunda ordem, usar aquela relação entre as derivadas segundas de x e t e mostrar que, na verdade, você está resolvendo, quer dizer, na verdade, você pode interpretar, né, esse esquema implícito são acrescida de um termo difusivo, né, que tem essa dimensão aqui, tá? A diferença é que, em vez de ser 1 menos c, como era lá, é 1 mais c agora, tá? Então, resumindo aí, que os pontos aí principais, o método implícito é um método que não tem restrição de tamanho de espaço-tempo para ter estabilidade, né? Uma coisa que é interessante, assim, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, é que a difusão, o método implícito tem mais difusão, em especial, mais difusão do que o método explícito, especialmente se você e essa difusão aumenta quanto mais você aumenta o passo de tempo mantendo H constante, né? Por causa que o C V delta T sobre H, né? Então, ele depende diretamente do delta T. Então, se eu aumento o delta T, aumenta C e aumenta a dispersão numérica, tá? Ok, então isso fecha a parte da equação de difusão linear, né? Então, a gente viu o método de discretização a montante, condição de CFL, difusão numérica, depois o método implícito, explícito, implícito, né? A estabilidade incondicional do método explícito, a questão de difusão numérica também para o método implícito, etc. Então, agora a gente vai passar a estudar o problema de Buckley-Levitt. Alguma coisa aí em termos de pergunta ou comentário aí, Alonso? Ou posso prosseguir? Tem uma pergunta no YouTube do Bruno Santos. Ele pergunta: os esquemas implícitos não dificultam com a necessidade de mais computação, pois teria de sistemas matriciais tridiagonais por resolver? É um balanço, né? É um balanço entre custo. Nota o seguinte: o que você está interessado é reduzir o custo total de uma simulação, né? Se você, com o método implícito, conseguir fazer passos de tempo bem maiores, ainda que mais caros, pode ser que no final você consiga benefício no tempo de simulação, tá?
Então, e esse, na verdade, muitas vezes é o caso, tá? A gente vai ver daqui a pouco uma metodologia que tenta misturar essas duas coisas e que é adaptiva implícita, que tenta capturar o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? Eu espero que a gente consiga chegar lá. Alonso, aproveitando que a gente... eu sei que acaba às 18 horas, mas a gente teve aquele problema inicial. É possível passar um pouquinho do horário? Eu não sei. Sim, acho que dá para passar 10, 15 minutos. Tá, tudo bem. Eu vou prosseguir aqui para tentar chegar num ponto interessante aqui. Bom, agora eu vou pegar uma equação que é mais complicada. Essa equação é bem mais... aquela equação, de certa forma, é boa porque ela é simples e a gente consegue analisar, digamos assim, em todos os aspectos o problema. Agora a gente está com uma equação um pouquinho mais complexa, que é... porque aqui tem um termo não linear, tá? Essa equação é a que a gente chama de equação de Buckley-Leverett na literatura de petróleo, né? E é uma lei de conservação, na verdade, né? Para o problema. Esse problema aqui é um problema de Cauchy, uma lei de conservação. Tá? No, 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 no último vídeo gravado, eu falo um pouco sobre isso, aparecimento de choques e tal. Enfim, essa tem algumas questões sobre isso. Não sei até que ponto são relevantes para isso, se você não tiver visto ou não conhecer essa parte, eu acho que não vai perder aqui no entendimento do que eu vou falar aqui na sequência. Tá? Bom, vou seguir a mesma coisa que eu fiz, né, lá, né? Uma aproximação derivada aqui, uma aproximação aqui que resulta de um tratamento a montante. O ponto de vista de volumes finitos, de integrar e tal, poderia ser feito todo da mesma forma, não vou repetir aqui, não tem necessidade, seria apenas maçante, né? E aqui está a expressão da solução explícita, tá? Para o problema. Tá? Então, nesse caso, que, como a gente viu, exatamente como a gente viu lá para a equação de advecção linear, se eu avalio todos os termos no passo-tempo anterior, então resulta nessa expressão que eu posso explicitamente, até como o colega aí, o Bruno, observou, é barato, né? É fácil, simples de fazer. Né? Aí, com pequenas adaptações, tá? Com pequenas adaptações, o que quer dizer, aqui você pode derivar uma condição de CFL que é semelhante à condição anterior, tá? Só que aparece aqui a derivada de f, tá? Você tem que pegar e fazer uso do teorema do valor médio aqui de derivada, né? Para poder substituir essa diferença aqui pela derivada num certo ponto, no intervalo, vezes o ΔS. Né? E se você garantir que esse número aqui é menor ou igual que 1, dá para provar que tem um princípio de máximo, é um raciocínio muito semelhante ao anterior. Então, você tem estabilidade desde que satisfaça essa condição aí de CFL, que tem uma pequena discussão sobre isso, quer dizer, simplesmente substituir, você não sabe que valor é esse, né? que seria o valor exato, mas você poderia substituir aqui pelo máximo. Né? E da mesma forma que anteriormente, se eu não estiver satisfeito com essa restrição, se essa restrição de CFL, né,
impõe um passo de tempo que é excessivamente pequeno para as minhas necessidades, né, vamos dizer assim, eu posso, como alternativa, utilizar um esquema implícito, tá? Mas nesse caso, nota o seguinte: agora não é mais linear, né? Tem uma função f aqui, né? E o que torna o que impõe a necessidade de resolver sistemas de equações algébricas não lineares, tá? E aí você pode usar o método de Newton, tá? Da mesma forma, para mostrar que tem um princípio de máximo, independente do valor do número de CFL, tem estabilidade incondicional, mas nesse caso essa estabilidade incondicional tem um pequeno detalhe, né, que se você usar o método de Newton para resolver, né, se usar o método de Newton, tá? A convergência é local e aí pode ser que para passos de tempo muito grandes você não tenha convergência no método de Newton. Tá? Uma alternativa nesse caso, se você não convergir com uma coisa que os simuladores fazem na prática, né? Se você não convergir com um certo tamanho de passo-tempo, você reduz o passo de tempo e reexecuta os passos para fazer o avanço no tempo. Né? Bom, aí agora eu vou falar justamente, eu mencionei quando foi aquela pergunta do Bruno, né? Eu mencionei sobre uma metodologia que procura tirar o melhor dos dois mundos, né? Então, eu vou falar sobre isso agora, que são os métodos adaptivos implícitos, que têm uma utilização muito grande na indústria. Tá? Eu diria que são os métodos de escolha, assim, na maior parte dos casos. Né? Então, essa condição de CFL, uma coisa que eu espero que tenha ficado claro lá na discussão, é que é uma condição local. Tá? E se você quer avançar com um passo de tempo único em todas as células, você vai ter que escolher o passo de tempo pela célula onde a condição é mais severa, né? Ou seja, você tem que, entre todas as células, escolher o passo de tempo onde a condição de CFL te dá o menor passo de tempo, né? O que acontece, assim, que nos problemas práticos assim que a gente tem interesse, essa condição de CFL pode variar enormemente, tanto no espaço como ao longo do tempo da simulação, né? Principalmente, assim, ali eu falo das variações na velocidade do fluido, tamanho da malha, etc. Principalmente junto a poços, né, de produção e injeção. Poços são... eu comentei isso nos outros vídeos, eu estou entendendo que nem todos viram todos os vídeos, né? Então vou repetir um pouco isso aqui. Poços são os pontos por onde o fluido vai escoar para a superfície, né? Tipicamente óleo, né? Ou então por onde você vai injetar fluido no reservatório para empurrar o óleo em direção aos poços produtores. Né? Então, assim, o raio de um poço, né, o tamanho do tubo é da ordem de, vamos botar aí, dezenas de centímetros, tá? Vamos lá, 30, 50 centímetros. E a distância entre os poços é da ordem de centenas de metros, né? Então, assim, sob todos os pontos de vista práticos, assim, poços são como fontes pontuais, né? E assim são tratados na simulação de reservatório, né? E isso gera um fluxo muito intenso, né? Um fluxo radial ali muito intenso junto aos poços. Além disso, como essa é a área onde o engenheiro está interessado em ter uma melhor aproximação, né? Ele tende a colocar malhas menores junto aos poços, né? O tamanho da malha tende a ser menor. Então,
essa combinação de malhas mais apertadas com velocidade de escoamento maior gera uma condições de estabilidade mais severas, né? Então, ao passo que em outros pontos distante de poços, às vezes você faz um modelo que perto das fronteiras não tem muita movimentação de fluido, porque você está drenando mais a área, digamos assim, mais nobre do reservatório, onde tem mais óleo, né? Ao passo que em outras áreas você pode ter um escoamento bem menos intenso, né? Então, esses métodos adaptivos implícitos vieram para tentar tirar proveito dessa variação, né? E o que eles fazem é tentar restringir o tratamento implícito apenas às células em que essa condição de CFL é muito severa, né? E aonde a condição de CFL não é muito severa, ele usa o método explícito, tá? Então, esse método que a gente chama de AIM, né, de adaptivo implícito, né, busca reduzir o esforço computacional por passo de tempo, que é essa observação aí que foi feita na questão, né, ao mesmo tempo que procura utilizar passos de tempo tão grandes quanto os que seriam possíveis pelo método FIM, né? Então, na verdade, assim, na verdade, alguns simuladores, pelo menos alguns que eu conheço, eles tentam estabelecer um passo de tempo por uma condição de outra natureza, de erro ou qualquer coisa assim, e tentam, daí, escolher as células que devem ser tratadas implicitamente para conseguir fazer aquele passo de tempo. Tá? E tem vários métodos para decidir quais são as células que vão ser tratadas implícita ou explicitamente, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tem métodos baseados em critérios de estabilidade, nesse critério de estabilidade CFL local ali, né? E tem alguns critérios baseados na variação. Se num passo de tempo a saturação variou muito numa célula, eu faço aquela célula implícita. Tá? E isso é tratado dinamicamente, tanto no espaço, né, como no tempo. Né, eu vou começar um passo de tempo, eu vejo quais são eu aplico meus critérios para saber quais são as células que eu vou tratar implicitamente e quais que eu vou tratar explicitamente. Tá? Amanhã a gente vai ter uma discussão sobre isso no contexto completo, né, do escoamento bifásico. Né? Por enquanto aqui eu estou tratando só da equação só da equação de advecção mesmo. Né? Então, só para ter uma ideia de que seria o método, né? Considera uma malha que eu tenho N células, né? As P primeiras, as P-1 primeiras são tratadas implicitamente e as demais são tratadas explicitamente. Aí nota que nessas P-1 células, vai aparecer o tratamento implícito que a gente viu, exatamente a mesma coisa. Nas últimas também, tá? E tem uma célula aqui que fica na fronteira, que é a célula de índice P, né? Fica na fronteira, ela tem tratamento explícito, mas a saturação da célula vizinha dela, a montante, tem tratamento implícito, né? Então você tem nessa derivada aqui, você tem essa diferença de avaliação no tempo aqui, tá? Então esse aqui seria o método de adaptivo implícito da maneira como ele está implementado nos simuladores correntes, né? Claro que
reduzido a esse problema simples, unidimensional, etc. Né? Nota o seguinte, aqui, essas P-1 primeiras variáveis aqui, eu vou ter que resolver com um sistema linear, mas essas aqui eu resolvo explicitamente. E essa aqui também eu vou precisar de um sistema linear, ela também vai fazer parte do sistema linear aqui, né? Não linear, né? Dá para mostrar que esse esquema satisfaz um princípio de máximo e que a condição de CFL é atendida se eu impor a condição de CFL nas células explícitas, ou seja, eu não preciso mais me preocupar em uma condição de estabilidade e no tamanho do passo do tempo para as células que são tratadas implicitamente. Tá? Agora, tem essa questão da fronteira, né? E na fronteira, o fluxo de entrada e saída, eu chamei a atenção disso lá quando eu estava mostrando o slide anterior, né? Na fronteira ali, né, tem uma diferença em que o fluxo de entrada e saída são calculados em tempos distintos. Se você fizer uma análise de erro de truncamento, aparece um erro da ordem ΔT sobre H, né, que é um erro que é até um sistema inconsistente, né? Dependendo como ΔT e H forem, se você pensar em convergência, né? Dependendo da maneira como você fizer ΔT e H irem para zero, esse erro pode ser amplificado, né? Então, assim, isso resulta que podem aparecer oscilações se essa fronteira entre implícito e explícito estiver nas regiões que tem variação, que tem esses choques, formação de choques, né? Mas, assim, do ponto de vista prático, esses problemas não são relevantes desde que você realmente escolha de forma apropriada quais são as células que você vai tratar implicitamente, né? E mantenha essas fronteiras entre células implícitas e explícitas afastadas dessas regiões de maior atividade. E esse é um método, como eu já falei anteriormente, empregado com muito sucesso na prática, assim, né? Uma discussão teórica assim, mais completa sobre isso que eu mencionei aqui, essa questão do erro de truncamento e como isso afeta a qualidade da solução, pode ser encontrada nesse artigo aqui que eu destaquei aqui. Tá? Bom, mas, Alonso, como é que está aí? Tem alguma outra questão aí? Antes de eu passar aqui para o 2D. Não, por enquanto estamos bem. Tá, beleza. Então, eu acho que agora, daqui até o final, é o 2D. Eu vou dar uma ideia geral, já são quase 6 horas. Eu vou tentar me limitar aí a no máximo, mais uns 15 minutos, e até umas 6h15. Eu acho que as principais ideias estão já passadas aí nessa questão do 1D, estabilidade, dispersão numérica, o método implícito, explícito, adaptivo implícito. Né? Então, agora vamos só extensão para o caso bidimensional. Tá? Então, no caso bidimensional, aqui aparece o divergente de um termo que é velocidade vezes o f. Né? E tem aqui uma condição inicial. Né? E esse V, eu vou assumir que é um campo de velocidade incompressível. Eu vou assumir que o fluido é incompressível. Tá? Isso aqui vem na verdade, a equação da pressão, se o fluido for incompressível, dá alguma coisa que é parecida com isso aqui. Tá? Então, se eu pegar essa equação aqui e junto com essa aqui e decompor nas suas componentes em x e y, aparecem essas expressões aqui, né?
Eu expandi o divergente aqui simplesmente e estou chamando as componentes de V de Vx e Vy. Né? Essa é uma figurinha que aparece na discussão do método de volumes finitos, nos outros vídeos, né? que é importante para vocês terem uma noção de como é que eu estou fazendo a notação. Né? Então, estou considerando uma malha para isso aqui, eu estou considerando uma malha uniforme de tamanho H. Né? Eu vou chamar... como eu fiz anteriormente, né, de utilizar índice fracionário para denotar as fronteiras da célula, e índice inteiro para denotar o ponto aonde eu estou aproximando a solução. Né? Então, para eu escrever aqui uma equação para essa célula aqui, eu vou aproximar a solução nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas x, y, y, j. Tá? Então, essa anotação, dessa forma, da mesma forma eu faço na direção y, né, os índices fracionários para as interfaces entre as células, ou para as fronteiras entre as células, os índices inteiros para os pontos centrais, onde eu estou fazendo a aproximação a aproximação dos valores de saturação. Tá? Se eu integrar a equação da velocidade, né, que é essa equação aqui, divergente igual a zero, se eu integrar em toda a célula, né, agora é uma integral dupla em x e y, né, esses são os extremos, lembra? Subscrito fracionário, né, aqui, né? Se eu integrar essas coisas aqui, aparecem essas... bom, aqui eu estou, digamos assim, entre aspas, cancelando essa derivada em x com essa integral em x, e aqui eu estou cancelando essa integral em y com essa derivada em y com essa integral em y, e obtendo essa expressão aqui de baixo, que daqui para cá ainda não tem nenhuma aproximação, tá? Isso aqui continua sendo uma identidade tão válida quanto essa aqui, né? E tão válida quanto a equação original, né? E aqui a primeira aproximação aparece quando eu aproximo essas integrais aqui pelo ponto médio, e, por exemplo, aqui, né, se eu tiver numa face que nem essa aqui, né, eu tinha uma integral ao longo dessa face aqui, eu vou aproximar pelo valor nesse ponto aqui, no centro da velocidade, nesse ponto aqui, né, a componente da velocidade nesse ponto aqui, multiplicado pelo esse comprimento aqui, como se fosse a área, né? Então é isso que está, por isso que aqui aparece dessa forma aqui, né? E no final eu tenho essa relação aqui, né? É uma relação que as diferenças aí das componentes na entrada e na saída tem que melhor não usar entrada e saída. A diferença das componentes em faces opostas, né, tem que se anular de maneira que tipo, o fluido todo que entra sai, né? É uma condição que impõe essa incompressibilidade, não tem acumulação de fluido. Né? Da mesma forma, se eu pegar e integrar lá aquela equação de Buckley-Leverett bidimensional, aqui, aí eu estou usando essa coisa aqui, essa parte aqui vai dar uma coisa parecida, né? Ups, passei demais. Essa vai dar uma coisa parecida, integral, vai, digamos assim, desaparecer com uma derivada, e depois eu vou aplicar
regra do valor médio para aproximar a integral restante, e eu fico com uma expressão que é essa aqui, tá? Tem assim, para cada um das quatro faces ali, eu tenho o produto da componente da velocidade naquela face, no centro da face, vezes uma aproximação para F, uma aproximação para F também avaliada numa saturação no centro da face, tá? Então, eu tenho quatro faces, eu tenho esses quatro termos aqui, né? Cada um desses significa estar associado a uma quantidade de fluido, vamos pensar assim, que está passando por aquela face, tá? E aí eu vou... o que está faltando aqui é que, da mesma forma que a gente discutiu lá no caso unidimensional, como é que eu vou aproximar essa saturação aqui no centro da face, né? Na fronteira. Então, eu vou generalizar aquela ideia de aproximação a montante agora para o caso bidimensional, tá? Então, é isso que está descrito aqui nesse slide, tá? Para avaliar, assim, eu olho a direção de fluxo dada pela componente da velocidade naquela face, tá? Então, se eu tiver com velocidade positiva, né? Então, para avaliar a saturação nessa face, eu uso esse valor daqui, que é esse caso aqui, né? Nesse caso, o eixo x está alinhando nessa direção, então se a componente da velocidade aponta para essa direção, ela está positiva, né? E nesse caso é o contrário, está negativa, e eu vou utilizar a saturação calculada nesse ponto aqui, tá? Então, isso é dessa forma que funciona até nos simuladores, a gente vai ver com mais detalhe amanhã no contexto global da simulação, né? Então, se eu for avaliar a saturação, eu uso essa regra, olha, o face a face, a componente da velocidade, e escolha o valor de saturação a montante de acordo, tá? Aqui tem uma análise de estabilidade que talvez, não sei se é o caso de fazer aqui, mas de qualquer maneira eu vou tentar passar rapidamente, depois vocês podem pegar o material e olhar com mais calma, né? Mas se você... aqui eu assumi um padrão de velocidade. Depois, no material completo, que é o do curso 2015, que vocês encontram online também aí no LNCC, tem depois até uma generalização para uma situação em que não assume um perfil fixo, assim, que nem esse, né? Mas vamos lá. Então, aqui... a ideia é escrever isso aqui dessa forma, tá? Vai aparecer um termo aqui que multiplica exatamente para esse perfil aqui de saturação o que a condição de compressibilidade vai anular, tá? Então, na verdade, assim, considerando essa condição de incompressibilidade, apenas as componentes de velocidade que representam o fluxo entrando na célula contribuem, né? Se vocês olharem aqui, ó, nota isso aqui aí, menos meio é a face de baixo, e J menos meio é a face à esquerda, né? Então, se você olhar desse jeito aqui, né, I menos meio é essa aqui,
J menos meio, essa aqui, essas são as duas faces que contribuem com o fluxo entrando na célula, né? Isso é consequência, basicamente, isso é consequência da condição de compressibilidade e do fato de eu estar usando uma aproximação a montante, tá? E aí, depois que eu escrevi daquela forma, eu posso usar o mesmo raciocínio tudo segue igual, né? E eu tenho um número de CFL em cada face ali, né? Tá? E a condição de CFL, né? A condição de CFL é que esse cara aqui tem que ser maior ou igual que zero, né? Para isso tudo aqui ser uma média soma 1, né? Uma média positiva, de termos positivos que somam 1, né? E aí eu consegui provar o princípio do máximo, né? Então essa é a condição de CFL. Nota que agora aparece uma soma aqui, né? Então a condição de CFL multidimensional é mais rigorosa. E uma outra coisa importante que eu vou chamar a atenção mais uma vez é que essa condição de CFL aqui só interessam os valores nas faces por onde entra fluido na célula. Tá? Bom, da mesma forma, eu posso generalizar os esquemas implícitos, tá? A única diferença para o esquema explícito, da mesma forma que anteriormente, é que eu vou substituir aqui por N mais 1. Eu vou avaliar essas saturações em N mais 1. Tá? E vou usar, mesmo para o esquema implícito, eu vou usar a avaliação a montante, isso é o padrão, né, que a gente sempre faz, olhando face a face. Naquela face, eu olho para a componente da velocidade, vejo qual é a célula que está a montante, uso a saturação dessa célula a montante. Tá? Nesse caso, da mesma forma que no caso unidimensional lá, tem que resolver um sistema de equações algébricas não lineares. Eu posso usar o método de Newton, que geralmente é o que os simuladores fazem, na verdade, né? Questão de estabilidade, uma conta semelhante a essa que eu esbocei ali com a compressibilidade, etc., junto com o mesmo argumento do caso linear lá, mostra que o método implícito sempre satisfaz um princípio de máximo e tem estabilidade incondicional. Aí, mesma observação anterior lá, sobre convergência local do método de Newton, e se acontecer de o método de Newton quebrar, não convergir, eu posso refazer o passo de tempo com um incremento menor. Tá? E agora eu acho que eu estou realmente chegando ao final do meu conjunto de slides, mais ou menos dentro do horário das 18h15, né? Para problemas multidimensionais, tem um fenômeno que eu não vou entrar em detalhe aqui, que além de suavização de frente de avanço, tem um deslocamento preferencial nas direções alinhadas com a malha, que é o conhecido como efeito de orientação de malha. Em algumas situações, por exemplo, deslocamento miscível, esse curso aqui só trata de deslocamento immiscível, né? Mas em certas situações, deslocamento immiscível é importante também. Esse problema pode ser particularmente grave. Tá? Aí tem alguns esquemas de 9 pontos, né? Nota que tudo que eu mostrei aqui, todos esses esquemas, né? Se pegar um esquema desse aqui, essas avaliações de saturação na face estão sempre usando a saturação na mesma direção coordenada, né? Então, se eu juntar tudo aqui, deixa eu pegar uma figura que nem essa, né?
esse cara que está aqui, ele só depende desses 4 vizinhos ao longo dele próprio, né? Dos 4 vizinhos ao longo das direções coordenadas, né? Então, para reduzir esse efeito de orientação de malha, a gente faz esquemas de 9 pontos que incluem vizinhos, além desses 4 vizinhos na direção nas direções coordenadas, inclui vizinhos nas direções diagonais, né? Formam 9 pontos ali, né? Em 2D. E de forma a tentar gerar uma dispersão numérica mais isotrópica, né? Atenuando esse efeito, né? Outras soluções são usar esquemas de alta ordem, usar malhas não estruturadas que tentem seguir a direção de fluxo. Já se tentou também usar malha adaptiva, né? Enfim, várias coisas foram propostas na literatura. Na prática, em simuladores de reservatórios, em geral, o pessoal... Alguns simuladores têm esses esquemas de 9 pontos. É mais ou menos raro usar isso em estudos reais de reservatórios, porque o custo computacional é elevado, mas em alguns casos muito severos, especialmente escoamento miscível mesmo, pode ser importante, sim. E com isso eu acho que eu encerro aqui o conteúdo que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Eu espero que tenha sido útil para todos aí, tá? Que acompanharam. Eu agradeço a atenção dos que ficaram aí até o final. Obrigado, José. Estou aberto para responder as perguntas aí que tiverem. Tá? Não, apareceram umas pequenas questões durante a apresentação, principalmente sobre o esquema bidimensional, né, a estabilidade, mas são coisas que foram respondidas por você no decorrer do tópico. Eu não sei se algum dos participantes tiver uma pergunta. Eu vou deixar aqui uns minutinhos. Quem quiser colocar uma pergunta ou comentário, fique à vontade. Aproveito para agradecer ao José novamente pela aula, lembrando que amanhã a gente tem mais uma aula, né? E essas são as aulas ao vivo, mas já teve aulas gravadas que vocês podem procurar no canal do evento, né? Somente ir no YouTube, procurar Encontro Acadêmico de Modelagem Computacional, que vão estar as aulas desse minicurso, como as dos outros minicursos que foram oferecidos durante essa semana. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, foi bastante clara a apresentação. Não sei se você quiser comentar alguma coisa mais, José, fique à vontade. Não, então, bom, mais uma vez aí agradecer o pessoal e vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda da aula de amanhã. Eu acho que a aula de amanhã é o mais importante, assim, porque de uma forma ou de outra todas essas coisas não são tão específicas da área de simulação de reservatório. Amanhã é o dia em que nós vamos realmente mostrar como essas coisas que estão que eu considerei isoladamente em problemas separados, como elas se combinam todas no problema de escoamento bifásico, multidimensional, e ter uma ideia assim mais próxima do que realmente um simulador de reservatório utilizado na indústria faz em termos de metodologia numérica, tá? E mais uma vez agradecer aí a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar mostrando esse curso aqui, e agradecer aos alunos aí, os participantes que acompanharam aí até o final, tá? A gente que agradece. Amanhã a gente tá aqui de novo, né? Sim, e pedir desculpa mais uma vez aí pelo probleminha com Não tem problema nenhum. Problema técnico aí. Vou tentar amanhã ficar... Eu acho que eu realmente tenho que sair assim, eu trabalho o tempo todo em VPN, ligado na rede da Petrobras, mas eu acho que para certas coisas
a rede da Petrobras é muito restrita, assim, né? Eu acho que ela impunha ela deixa eu compartilhar meu microfone, mas não por muito tempo, entendeu? Não tem problema nenhum, são problemas que acontecem e no final deu tudo certo, é importante. Ok, então tá bom. Muito obrigado a todos aí. Eu vou me despedindo aqui e espero encontrá-los amanhã. Um abraço, pessoal.